do Jorginho e das pessoas que organizaram a reunião. Quando eu conversei com o Jorge, eu havia dito a ele que nós devemos fazer em breve uma audiência pública da Vila Kennedy para tratar desses temas, e aí convidando a comunidade toda a fazer uma reunião com um número maior de pessoas, mas que eu me propunha vir aqui nessa manhã para uma conversa com um grupo menor de pessoas, representantes de instituições, para que nós pudéssemos ter uma conversa mais para que num outro momento a gente possa então convidar a comunidade toda e apresentar esse plano para a Vila Kennedy. Eu sempre estou aqui, fico achando assim, muito estranho quando as pessoas me chamam de senhor, porque como eu estive aqui tantas vezes, mas é claro que eu sei também porque, como disse aqui o pastor, a gente quando fica de cabelo branco é melhor do que ficar careca, pastor. As pessoas tentam chamar isso de senhor. Mas eu me sinto muito à vontade aqui, porque Vila Kennedy e Vila Aliança, elas são as comunidades da origem da minha militância política, quando eu era a obrigação de aproveitar esse período que a gente está exercendo o cargo de vice-prefeito na cidade para tentar resolver problemas que ao longo dos anos não foram resolvidos. É evidente que a prefeitura, e na minha condição de vice-prefeito, a gente tem que olhar a cidade toda, e isso tem sido feito pela prefeitura. Mas esses dois locais são locais que a gente tem assim, um carinho enorme e que eu acho que a gente precisa estabelecer compromissos. A minha vida aqui hoje, inclusive, tem esse propósito de assumir compromissos, de deixar as coisas bem claras para vocês do que vai acontecer. E que a gente só um parênteses que eu acho que é importante, porque é sempre bom a gente entender a lógica do funcionamento da cidade, né? O Rio de Janeiro, como qualquer cidade do Brasil, ela vive, quer dizer, de um caixa, de um orçamento, de um dinheiro que é oriundo da contribuição de todos os cidadãos. Então, tem lá uma conta bancária, que hoje está no Santander, né? E que todo mundo, quando paga IPTU, paga, enfim, os seus impostos, ISS, qualquer coisa que a gente faz tem imposto, né? Você comprou uma caixinha de impostos para mim, tem imposto. Então, tudo que é parte do município vai bater nessa conta lá do Santander. O prefeito Eduardo Paes, em 2009, ela tinha uma arrecadação de 12 bilhões de reais. E hoje tem uma arrecadação de 22 bilhões de reais. Nós quase dobramos o orçamento da cidade em 4 anos. E isso não foi assim por milagre, foi por um trabalho muito sério, muito intenso feito pelo prefeito Eduardo Paes de organizar a cidade do Rio para ela poder ter condições de arrecadar mais. A gente sabe que uma cidade como a nossa, ela é a cidade brasileira que mais recebe turistas no Brasil. São destino turístico no mundo, né? Enquanto a gente recebe aqui um pouco mais de 1 milhão e meio de turistas, Paris, que não é mais bonita que o Rio de Janeiro, nem aqui na China, né, recebe 15 milhões. E quando a gente fala de turista, nós estamos falando de quê? De recursos nessa conta do Santander. Quando você tem turista aqui, ele vai no teatro, vai no restaurante, ele almoça, ele vai no hotel, ele pega táxi, ele vai no... Enfim, ele faz um monte de coisas que ele vai gastando o dinheiro dele, isso significa dinheiro que vai entrando. E uma cidade como a nossa, que não é uma cidade industrial, é uma cidade... Enfim, tem a característica, ela tem muito aquilo que a gente chama de serviço, que é uma parte importante essa do turismo. Então, tudo que é feito aqui para incrementar o turismo é importante, porque você vai botar dinheiro na conta da prefeitura e a prefeitura vai reverter esse dinheiro em benefício para a população. Esse dinheiro, nós, no início do mandato, ele aproximadamente estava assim, 95% comprometido. Então, o que sobrava para investimento novo, para fazer coisa nova, era mais ou menos 5%. E comprometido com o quê também? Que é bom a gente falar para ter o dinheiro que bate nessa conta da prefeitura é usado para quê? Tem uma coisa que a gente chama de custeio. Custeio é tudo aquilo que tem a ver com despesa mensal fixa. Então a prefeitura paga a conta de luz, paga a conta de telefone, ela compra merenda para a escola, alimento para o hospital, ela compra material de limpeza, ela tem que fazer uma série de despesas
chamada de custeio. E tem uma outra parte que é a despesa de pessoal. Essa é que consome a maior parte do dinheiro. Nós temos aqui no Rio quase 40 mil professores. A maior folha da prefeitura é a do... Então, nós gastávamos, daqueles 12 bilhões que eu falei, 95% com despesas fixas, vamos dizer assim. Então, sobrava quanto para investimento? 600 milhões. Na época, todo o mandato do prefeito César Maia, a gente tinha a capacidade de investimento de 600 milhões, de fazer coisa nova com 600 milhões. Quando nós assumimos, o primeiro ano também foi isso. Tinha uma capacidade de investimento de 600 milhões. Com tudo que a gente fez na cidade, esses anos, esses 4 anos, hoje a prefeitura tem uma capacidade de investimento que chega a ter 5 milhões. Nós temos 5 milhões na conta para fazer coisa nova na cidade. Então tem dinheiro para fazer muita coisa. Tem coisa nova que a gente faz que gera despesa de custeio. Então, por exemplo, nós fizemos, nos primeiros 4 anos, nós fizemos 70 clínicas da família na cidade. A clínica da família tem um custo estimado de 1,5 milhão, 1,8 milhão. Então, para você fazer 70 clínicas, nós gastamos aproximadamente 120 milhões. Mas é um dinheiro que você gastou, acabou, não tem mais. Só que, quando você inaugura a clínica da família, você tem que botar o telefone, botar o computador, comprar material de limpeza, botar... Então, ele vai gerar uma despesa fixa para a vida inteira. Né? A vida inteira vai ter aquele desenvolvimento que é muito maior do que a construção. Por que eu estou fazendo essa observação aqui? Porque no nosso primeiro governo, esses primeiros 4 anos, nós fizemos as 70 clínicas, fizemos as 10 UPAs, fizemos algumas escolas novas, nós fizemos uma série de programas na cidade, inovadores, né? Fizemos os EDIs, gera despesa fixa, você diminui a capacidade de investimento. Você tem menos dinheiro para fazer coisa nova. E quando você vai fazer coisa nova, você tem que pensar que você vai gerar uma despesa, vai ficar para o resto da vida. Então, se não tiver a contrapartida da receita, do dinheiro que entra, você cai naquele negócio que é chamado hoje em dia da lei de responsabilidade fiscal, que o prefeito pode, em algum momento, ser incriminado. Você cometeu um crime, foi prefeito, gastou mais do que podia, então você agora vai responder perante a justiça por um ato de improvidade, que na prática é um ato de irresponsabilidade, vamos dizer assim. Dentro dessa rápida explicação que eu estou fazendo para vocês, o que o prefeito, no início do ano, agora quando a gente começou o segundo mandato, o que os números falaram para a gente? Que no último ano do governo, nós aceleramos muitas obras na cidade. Algumas delas, inclusive, foram feitas... nós terminamos o ano de 2012 e as obras não estavam prontas. Estavam todas as obras ainda pela metade. E a perspectiva de novas obras. Por quê? Porque o nosso planejamento, mais 120 EBIs e mais 40 áreas do conhecimento. Então isso a gente sabe que vai gerar essa despesa fixa, mas para que isso seja feito assim, de uma forma que a prefeitura e o caixa da prefeitura suporte isso, tem que ter um planejamento. Então, o que o prefeito fez em janeiro? Reuniu os secretários, reuniu todos nós, e falou o seguinte: parou, vamos dar uma parada em tudo, porque o negócio está meio descontrolado, daqui a pouco a gente não vai conseguir honrar o que ainda não começou, a gente vai começar agora. E todas as obras que já estavam iniciadas, que estão pela metade, vamos terminar. Então vamos terminar tudo que começou, vamos inaugurar, e aí a gente começa a fazer as coisas novas. Claro que isso causou um problema, e a Vila Quente, por exemplo, o melhor exemplo é a história da clínica da família, que já estava, inclusive, cercada por fundos, a empreiteira já contratada, o dinheiro está guardadinho lá, quando você também, nessa coisa de serviço público, quando você destina o dinheiro para alguma coisa, como foi feito no caso dessa clínica aqui, que já está licenciada, não pode dinheiro para mas a gente sabe que o que aconteceu aqui aconteceu em pelo menos mais 7 locais do Rio de Janeiro,
que já estava com o estatuto para poder fazer a obra e parou. Parou não quer dizer que não vai ser feito, parou por esse motivo que eu estou aqui explicando para vocês. Então, hoje, qual é a situação que nós temos? Nós completamos a intenção, inclusive, nossa era o quê? Ao final de 6 meses de mandato, a gente retomar as coisas e fazer as coisas chegam num ritmo de funcionamento normal de novo. Nós fomos atropelados pelos fatos do e aí não só a prefeitura, mas todos os órgãos públicos, todo mundo, enfim, todo mundo sabia exatamente, todo mundo bem paralisado, né, tentando entender o que estava acontecendo no Brasil. E hoje, eu acho que a gente já entrou num clima que a gente acho que não só entendeu o que aconteceu, como sabe também que isso está incorporado à vida do brasileiro. Quer dizer, toda hora a gente vai ter alguma manifestação contra alguma coisa que é legítimo, democrático, como disse aqui o Marcos, só não é legítimo, democrático quando você parte para estar fora da democracia. Mas dentro da democracia, qualquer manifestação é válida, né? É democrática e tem que ser aceita pelo governo. Então, dentro dessa explicação que eu estou dando para vocês, eu também queria dizer que nesse primeiro mandato, na Vila Kennedy, nós fizemos alguma coisa. Não é uma situação de terra arrasada que a gente diga assim, na Vila Kennedy não aconteceu nada, né? Nós tivemos no início do mandato do prefeito o compromisso, vamos dizer assim, foi cumprido um compromisso assumido com a comunidade. Sabe que UPA, hoje, quase todo mundo quer ter uma UPA na sua comunidade, não tem UPA em todas as comunidades. Então, havia um compromisso de fazer UPA na Vila Kennedy. Eu sempre, quando falo da UPA, quando falo de qualquer equipamento, eu sei que tem os problemas, né? Que às vezes, no caso da UPA, falta o médico. Esses problemas a gente tem que começar, nós temos que ajustar e consertar e fazer as coisas funcionarem direito. Mas o compromisso que havia de fazer uma UPA na Vila Kennedy foi cumprido. Nós fizemos aqui a obra do saneamento, que é uma obra que quase ninguém vê. Então é uma obra que, quando eu falo para as pessoas, mas eu não vi isso na Vila Kennedy. Claro, o saneamento faz embaixo da terra, então ninguém gosta de fazer obra de saneamento. Está embaixo da terra, o povo não vê, então não reconhece. Mas o saneamento da Vila Kennedy foi uma obra que custou 10 milhões de reais. Né? Daria para fazer 6 clínicas na família. E daria para fazer pelo menos umas 3 UPAs, né? Para dar dimensão de valor. 2 escolas. Então, a obra do saneamento que custou 10 milhões é uma obra importante, porque a gente sabe que a parte que já se beneficiou tinha problemas muito sérios. Né? E tem a fase 2 agora que o João está me lembrando. Nós começamos também um programa que a gente vai ter que retomar agora, que era aquele programa da reforma da Praça do Zé Leiteiro, foi feita a reforma de uma outra aqui que eu estou agora, me fugiu o nome. Agora, praça, pela experiência que eu tenho, é algo que é o seguinte, você faz a reforma, inaugura, aquilo está lindo. Daria 3 meses, está tudo muito novo. Por quê? Porque tem um processo natural de depredação, enfim, usa muito, então acaba se depredando, se desgastando, e há um processo de depredação também, de pessoas que não têm, enfim. Mas são obras que foram feitas na Vila Kennedy, né? Era uma reivindicação da Vila Kennedy e foram feitas. E tem as reivindicações que aí nós temos que... Tem a questão da clínica da família, que eu quero aqui reafirmar, essa obra será feita na Vila Kennedy, vai ter clínica da família. Nós estamos agora com essa história do ajuste do orçamento, mas o dinheiro já está separado, a gente vai reiniciar a obra, eu estou tratando esse assunto nesses dias lá com o secretário Heinz e com o pessoal do orçamento, então é um compromisso nosso, vocês podem, assim, não tem dúvida nenhuma disso. Eu não falaria isso aqui, enfim, se não tivesse certeza. Então a clínica será feita na Vila Kennedy. Uma outra obra que nós não tratamos no passado, mas eu estou trazendo para o Marcos, nós vamos fazer um EDI. Nesse programa de EDIs, um EDI será feito aqui na Vila Kennedy. Além dessa questão da clínica do EDI, tem a questão da nave do conhecimento, que é um pacote de naves. Nós vamos, nesse pacote das naves, incluir a Vila Kennedy dentro desse programa. E tem a questão das praças, que a gente vai retomar o programa
de reforma das praças. Fica falando dessa história de praça, e ainda a praça passa para as pessoas uma ideia de algo... A praça ainda é um local... um bairro do Rio de Janeiro que tem um número de praças. Sabiam disso? Aqui na Vila Quinta é o lugar que tem mais praças do Rio de Janeiro. Vocês contaram as praças que tem aqui, eu não sei o número exato, eu conheço mais 20 aqui pelo menos. Então não há tanta praça como tem na Vila Quinta. Então nós vamos fazer um programa de reforma das praças, vamos fazer um planejamento, um cronograma para vocês serem avisados. A ideia é equipar as praças para que as crianças tenham um espaço para brincar, para que as pessoas da melhor idade possam ter um espaço para ter a convivência e a gente avaliar em que possibilidades poderia ser implantado aquele programa nosso do equipamento que é as APIs, exatamente. Então está dentro desse programa nosso que eu estou aqui dizendo para vocês. Há questões que elas, assim, algumas não dependem só da gente. Então, por exemplo, tem uma questão que sempre é falada na Vila Quinta, que é a questão do transporte. O transporte tem uma questão que tem um processo que opera o sistema de transporte. É um privado, com a empresa de ônibus, está essa confusão aí de ter uma melhoria de transporte, não só para a Vila Quinta, mas para a Zona Oeste toda, muito importante. Você sabe que já foi assinado pelo governo federal com a prefeitura um recurso para a gente fazer a Transbrasil. A Transbrasil é uma via expressa, a exemplo do que é a Transoeste, será a Transcarioca e a Transolímpica, que vai sair daqui de Deodoro, naquele entroncamento onde está chegando a Transolímpica, que já tem as obras ali iniciadas. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 2 corredores expressos. Porque a gente quer estimular o transporte coletivo. Então hoje você tem uma seletiva para lá e uma seletiva para cá. Nessa uma seletiva para lá e uma para cá, é uma bagunça porque todo mundo entra naquilo. Então nós vamos fazer o quê? 2 para lá e 2 para cá, com aquela estrutura que tem na Transoeste, que não tem como carro de passeio acessar. Com aquele modelo da Transoeste, com aqueles ônibus articulados, que transportam um número de pessoas, por ser um corredor expresso, ele vai ter poucos pontos de interseção. Ele tem uma interseção que será feita no Trevo das Margaridas, todos os ônibus baixando vão ter que vem pela Dutra parar no Trevo das Margaridas, e todos que vêm pela Washington Luiz, fica no Trevo das Missões, também vai ter uma interseção ali que não vão poder mais ir para o centro da cidade. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que eu estou dizendo para vocês, nós vamos ter uma melhora de transporte muito grande, porque hoje é uma loucura. Hoje você tem ônibus que saem tudo quanto é lugar para o centro da cidade. Sai ônibus da Vila Quinta, da Vila Dentro, de Banco, de Padre Miguel, de Campo Grande. Tem 10 linhas de algum lugar da Zona Oeste e outro para o centro da cidade. Aí é o caos. Isso é o caos. Não tem solução possível para isso. Então, no que compete à prefeitura, esse recurso já foi liberado pela presidente, o processo já foi publicado a licitação, é uma obra que será feita no prazo mais curto possível e isso eu sei que vai melhorar muito o nosso sistema de transporte. Tem uma parte que tem a ver com o trem, que não é a prefeitura, é a Supervia e o governo do Estado. Tem uma parte que também é uma concessão, que é o metrô, que não está aqui no nosso pedaço, mas a gente está muito sutil do metrô, que também é uma concessão pelo governo do Estado. Mas, de qualquer forma, a parte que cabe à prefeitura, isso não nos exime de discutir com vocês a questão das outras linhas da Vila Quinta que fazem a circulação da Vila Quinta para outros bairros. As linhas que vão para Marechal, para Campo Grande, para outros locais. E no caso dessa do corredor, o que vai acontecer? Com o BRT, a gente vai ter uma linha alimentadora da Vila Quinta do BRT. Então você não vai mais pegar o ônibus da Vila Quinta para a cidade direto. Você vai pegar aqui, descer em Deodoro e pegar o BRT com bilhete único, né? O problema aqui que é um drama de quem vive nessas comunidades aqui que ainda não foram pacificadas, é o problema da violência. É um problema que isso desestabiliza a vida de todo mundo, emocionalmente falando, economicamente falando. Assim, é um problema sério da vida de todo mundo. Esse é um problema que nós não temos de gerência, é um problema de governo do Estado, que a gente só pode, de alguma forma, usar um tipo de
parceria que nós temos para intensificar as cobranças ao governo do Estado sobre esse tema. A partir agora do início de setembro, é a gente fazer aqui algumas agendas específicas. Que, por exemplo, a diretora aqui da creche, ela tratou aqui de temas que eu não tenho domínio sobre o tema. Por quê? Porque eu sou secretário de Desenvolvimento Social, não estou aqui hoje na posição de secretário para tratar de temas específicos da minha secretaria. Estou aqui como vice-prefeito para tratar de forma mais global dos problemas da Vila Quente e da cidade de encaminhamento. Mas a gente tem a ideia de, a partir do início de 20 de setembro, fazer uma agenda na Vila Quente com os secretários. Então, a primeira que a gente traga seja a secretária de Educação, porque aqui tem pleito das diretoras de escolas há muito tempo de uma conversa com a Cláudia Coxinha. Então, nós vamos trazer a secretária, vamos mandar todas as responsáveis dos equipamentos de educação que existem aqui na Vila Kennedy e que, enfim, de alguma forma engloba aqui aí pegamos o Catiri, né, que está por aqui, né? Acho que é Polo 8 isso daqui. Pois é, então a gente vai trazer, não seria com a oitava crise toda, né? Vamos fazer com esse complexo aqui, que já tem problema de saúde para tratar com ele, que tem a história da clínica, que eu estou aqui me comprometendo que nós vamos fazer, mas tem os problemas inerentes à UPA, que a gente sabe que tem algumas demandas, e sobre o posto de saúde Henrique Morato, que também tem. Então a gente vai trazer a secretária de Educação, o secretário de Saúde e o secretário de Transporte. São os três que a gente programou já com eles, de serão os primeiros a trazer na Vila Kennedy, para que a gente possa fazer uma audiência pública, achar um local que concorre todo mundo, ou na Vila Olímpica, ou em algum lugar que tenha cada bastante gente, e trazer os secretários para que a gente possa. Tem duas últimas coisas aqui que eu queria falar. Uma tem a ver também com coisas que a gente às vezes também tem um pouco. Por exemplo, na Vila Kennedy, não sei se vocês sabem, funciona aqui um núcleo do programa chamado Proteja. Pouca gente sabe disso, né? Que funciona na Vila Kennedy um núcleo do Proteja. Que é um programa, parceria do Ministério da Justiça com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a secretaria que eu sou titular. Esse programa tem 7 estações aqui na cidade do Rio de Janeiro. É um programa voltado para jovens. Enfim, sabe, aquele jovem que ou já teve algum envolvimento, tem risco de ter, daquela menina que de repente já teve um processo de gravidez na adolescência, que teve, jovens que a gente não abraçar, eles podem pular para o outro lado da linha. Então, esse pule para o outro lado, a gente está tentando trazer para o lado de cá. Então, na Vila Kennedy, funciona o mundo inteiro. Por que eu faço questão dessa forma? Porque todo lugar que eu vou, eu procuro tentar saber o que tem da secretaria que eu sou titular. Claro que tem que foi aqui, que está aqui representado, que funciona lá em algumas que atendem a Vila Kennedy, de outras iniciativas da Secretaria, mas essa questão do proteína eu acho que é uma coisa muito importante. Então tem um grupo que funciona aqui, funciona num espaço na Vila Progresso, é um grupo para 400 jovens, né? É um programa muito exitoso, muito, que acho que vale quem não conhece, que acho que vale a pena conhecer, né? Ir lá visitar, conversar com a coordenadora, a gente vai perceber que alguma coisa acontece. Só para ser bem claro o que eu quero dizer, eu acho que nós temos muita coisa para fazer. Eu acho que o desafio que nós temos é gigantesco. Mas nós não estamos saindo do zero. Tem coisas que estão acontecendo, né? E há situações, na minha opinião, que tem a ver, por exemplo, com as parcerias. Nós sabemos, por exemplo, que na Vila Kennedy tem uma quantidade muito expressiva de instituições religiosas, das igrejas, de entidades da sociedade civil, todo mundo com muita boa vontade de fazer algo. Eu acho que o poder público não tem perna para fazer tudo, então a gente precisa ter o quê? Parcerias. A gente precisa ter parcerias com as instituições, facilita muito o nosso trabalho, porque a gente vai ter quem vai executar um trabalho social, um recurso financeiro passado pelo poder público e acompanhado por nós. Isso vai estender a nossa possibilidade de coisas que podem acontecer na Vila Kennedy. E como
o Manuel está trabalhando esse cara aqui, eu vou falar da Vila Quente para terminar o livro da Vila Quente, porque ele vai achar que eu não falei com o livro da Vila Quente. Mas deixei por último, Manuel, porque eu acho que tem uma questão que todo mundo está sempre muito estressado, todo mundo está sempre muito, sabe, a quantidade de pessoas que têm problemas emocionais, que tem tudo, né? Tem as pessoas que de alguma forma têm a sua religiosidade, têm a sua fé, então, assim, frequentam uma igreja, na igreja tem lá as formas que aquela pessoa encontra para estar em paz consigo mesmo, com Deus, seguir o seu caminho, mas uma quantidade muito grande de pessoas que não têm essa, e que de alguma forma não tem, enfim, a gente precisa olhar a sociedade sobre todos os seus aspectos, né? Nós conseguimos, no primeiro mandato, a Prefeitura fez a reforma de algumas quadras aqui no Rio de Janeiro. Agora, no segundo mandato, essa iniciativa vai continuar acontecendo. Então, eu já havia colocado para as pessoas que na cota que me cabe nessa história, eu já coloquei a Vila Quente como a primeira daquelas que eu vou incluir para que sejam feitas, a primeira vai ser a Vila Quente. E tem um aspecto que é bom para explicar isso. Sempre que a Prefeitura faz essas parcerias, não são parcerias apenas para reformar quatro escolas, e compreensível pegar dinheiro público, botar uma escola de samba e não ter uma contrapartida, né? Então, todas essas reformas que a gente tem feito têm uma contrapartida. A contrapartida é que aquele espaço possa ter uma utilização para projetos sociais da comunidade, em parceria com a Prefeitura. Então, vamos ter que conversar direitinho com o Manel, com a diretoria da escola, porque, de fato, é um espaço privilegiado, na beira da Avenida Brasil, um espaço enorme. Ele tem a sua utilização como principal, vamos dizer assim, como uma escola de samba, de festas, de eventos, enfim, mas tem que a gente ter, e aí eu fico pensando, já falei com o Manel isso, a gente quer a semana inteira, de segunda a sexta, 7 da manhã, 7 da noite, a está fechada. E com tanta coisa que a gente podia estar pensando em fazer aquele espaço ali. Na Vila Aliança, a escola de samba que tem lá, que é bem menor do que nem escola, é um bloco, né? Foi feita uma reforma dessa pela Prefeitura, no espaço, né, que funciona. Tem a quadra, que é muito precária, muito grande, que aqui, que eu estou com uma reforma grande. Nesse espaço da quadra está sendo inaugurado um ponto avançado do CRAI São Bento, um posto avançado do CRAI São Bento, então a gente vai ter uma unidade da Secretaria de Desenvolvimento Social para atender a população. Além dessa questão do CRAI avançado, funcionar de segunda a sexta, de 8 às 4, 8 às 5, né? Potencialidade, né, para atividades com as pessoas da terceira idade, que vão usar para fazer atividades em horários combinados, projetos com jovens esportivos, tudo isso em parceria da Prefeitura, das secretarias, com a escola lá, com a quadra, para que a gente possa ter um espaço vivo, né, que funcione o tempo todo, trazer as famílias fazendo esse espaço também, não ser um espaço estigmatizado. Então é isso que eu queria, nessa conversa com vocês aqui, deixar registrado. Eu tinha também agora que me lembrei. Está realmente muito precário, muito. Na segunda-feira, a Rio Água já vai estar aqui para começar essa obra. Então, a gente, segunda-feira, já tem aqui uma equipe da Rio Água, vai instalar aqui o canteiro de obras, e a gente vai começar a fazer essa obra aqui eu quero que eu prometi, como falei com o Jorge, fazer no início de agosto. Hoje é dia 7, segunda-feira já é dia quase 12, então já está quase no meio do mês, fazer conversar com o pessoal da Rio Água, a gente vai mobilizar aqui deles para cá, então segunda-feira começa a ser feita a limpeza aqui do Rio. Algumas perguntas, eu tinha dito, eu tenho só uma limitação de horário, né? Eu não tenho muito tempo aqui porque eu tenho outras agendas, mas tem mais aí, sei lá, 20 minutos para poder ouvi-los. Então, na verdade, assim,
Primeiro agradecer a presença de todos, fazer um registro importante. Nós já passamos hoje de 35 entidades representadas, né? Se Deus quiser, na próxima teremos mais. Agora, o nosso repórter do Portal da Vila aqui, acessem o Portal da Vila, né? É uma página bacana, enfim. E aí a dinâmica é a seguinte, tem algumas perguntas jogando por aí, e a gente, até em função do tempo do vice-prefeito, a gente vai sortear, né? Então, assim, 3 perguntas, eu acho que dá, gente? Pode ser 3? Tá, 3. Então, a gente, na verdade, vai criar uma agenda para acompanhar e cobrar, então tem tempo. Vamos lá. Para não parecer combinado, Maria da Paz, fala o número aí de 1 a 7. Dona Maria Nogueira, por favor, faça sua pergunta aqui para todo mundo. Aí é do seu jeito, por favor. Não, eu gostaria de saber assim, qual a expectativa de uma escola técnica aqui na Vila. Sim, mesma coisa que eu perguntei. E... Quer responder agora ou vai fazer o bloco? Tá. João, você vai de 1 a 7, menos 6. 1. Coordenador do restaurante popular, Ana Luísa, por favor. Sou administradora fiscal do governo do restaurante popular de Bangu e assistente social, mas não exerço minha função. Gostaria de saber, como prefeito, se a possibilidade de haver uma instituição aqui oficial e legal que captasse as demandas da comunidade e que pudesse repassar aos representantes essas demandas e também pudesse apresentar projetos, né, vindos de baixo para cima, né, que a comunidade precisa, e pudesse, né, intervir por meio dessa instituição da resposta, né, ver as instituições na comunidade. Obrigada. Ok. Sandra, você vai de 1 a 8. 8. Márcia, é sua. Não, peraí. É a sua 8? Porque a 8 eu chutei, desculpa, eu não sei não. Eu não queria se a 8 aqui, eu chutei mesmo. Ao vivo tem disso, né? A gente vai dentro do ouvido. Não, é 10, gente, me perdoem. Então ignora, Sandra. Não valeu não. Então de 1 a 10, valeu. É a sua. Viu? Só que não, parabéns. Parte política especial, mais participativa da conversa, da esporte, as pessoas hoje estão mais indignadas com a situação e com certeza né, de limpeza, qualquer reforma, não tem também, foi feita a reforma, né? E outras coisas, né, como isso, tirando a gritando, subiu até o que mais existe. As pessoas mudarem,
poderia ter feito uma filosofia, não tem nem calçado para gente andar. Você pega aqui da estrada aqui, para lá, ali no Maracanã, onde teve aquele acidente, não tem outra estrada, são os esgotos abertos, não tem estacionamento, não tem iluminação, a estrada... Eu só não queria falar de bacana, né? Não. Uma reforma de demanda que é da estrada toda. Tem alguma coisa, uma negociação, para que eu, como uma a área que você Ok, só para contar, porque mais orquestração, aqui também a gente fala de um centro de referência para idoso, né? O pessoal queria saber se tem alguma ideia de onde vai ser construído o EDI e a clínica da família, né? Então, assim, se você puder fazer um blocão, e finalmente, aí uma pergunta minha. A gente teve uma reunião lá com o Saleitão e ficou de ver a possibilidade de teatro hoje, que é estadual, ser municipalizado. Então, se tiver alguma coisa em relação a isso. As outras perguntas, nós mandaremos para o Adilson por e-mail e nenhuma vai ficar sem resposta, ok? Nenhuma. Deixa eu só responder os palavras. Ah, tá, ok. Bom dia, meu nome é Alex, não vou falar muito tempo, dentro do portal da Vila Kennedy. Muitos de nós utilizamos muito a imagem da Estátua da Liberdade, correto? Então, desde 2009, eu venho uma luta solitária por esse monumento e eu fiz recentemente um curso do jornal Vejo chamado Repórter do Amanhã. Em pouco tempo, Fernando Molica, eu entrei em contato com ele, que em 2010 eu assessorei o Adilson, nós estamos como líder do governo. Os trâmites burocráticos da prefeitura, eu até falei com a da cultura, o americano falou assim para mim, cobra da prefeitura, eu cobrar da prefeitura, se ele está ouvindo nem você, e foi embora o sonho. Finalmente, uma vez na história da Vila Kennedy, o consulado chegar aqui e fazer o restauro. Continuei na luta, cataloguei todos os monumentos da cidade do Rio de Janeiro, com recursos próprios e nenhum reconhecimento da prefeitura. E foi em fevereiro que eu fui convidado para uma reunião da subprefeitura e não tinha ninguém para falar. Aí o Edmar falou alguma coisa. Eu falei, o secretário, até de engano, falou assim, não, como é que eu vou fazer a reforma da estátua se eu não meu país? Vou puxar minha orelha. Mas, logicamente, um mês antes eu protocolei, através da prefeitura, esse restauro. Só que, infelizmente, como todos nós sabemos, a coisa não anda e é devagar. Então, o Fernando Molica, no mês de junho, falou, manda o material que eu vou mandar ver. Então, o repórter do Eixo chegou para mim e falou assim, ó, a redação falou para te procurar, para a gente olhar os monumentos da Zona Oeste estão abandonados. Eu fiquei 4 horas do meu tempo voltando, e em satisfação, a partir da mais essa praça aqui eu não cuido mais, a prefeitura não cuida. Ela ficou cheia de gratuitos e drogados. Eu briguei com ele, que ele pegou uma fonte do século XIX e pintou do jeito dele. E ele falou assim, não, mas foi um ano atrás a divisão de monumentos, a chefe da divisão esteve aqui e falou que podia fazer. Então, o que aconteceu? Eu cheguei para o jornalista e falei, ó, sugestão de pauta. Eu não escrevi, mas eu levei ele. Falei, faz a comparação dos monumentos lá da Zona Sul e do Centro e os da Zona Oeste. E saiu essa matéria no domingo. E o prefeito ficou muito indignado com o secretário, mesmo sendo parente. Por sair 2 vezes, no julho, o secretário decidiu liberar verbas da calçada. Eu fiz a comparação. E finalmente, alguma coisa vai estar acontecendo em 2013. Vai sair o restauro da Estátua da Liberdade. A luta é boa para todos. Eu vou até para o senhor no final, que assine esse abaixo-assinado, mesmo sabendo que eu vou procurar ele, porque aquela coisa horrível lá do governo César Maia fez, que são lista de states, e a minha proposta, que eu já mandei, e seja novamente colocado o pedestal livre e sem grade. Obrigado. Parabéns, Alex.
você está presa, né? Bom, olha só, sobre a escola técnica que estava aqui entrevistada, a Marta Nogueira, a escola técnica, possível tá? O governo federal tem incentivado esse programa, é uma prioridade do governo federal na escola técnica. Às vezes é importante que haja também um movimento da própria comunidade para que isso ocorra. Por exemplo, a Escola Técnica de Venâncio foi a primeira escola técnica feita na Zona Oeste e a primeira do Rio de Janeiro depois de quase 40 anos. Ela aconteceu por quê? Porque um grupo de moradores da Zona Oeste se organizaram e houve um processo de luta intenso. Eu me recordo que eu próprio uma vez consegui uma agenda com o Ministro da Educação, levei esse grupo de moradores até o Ministro da Educação. Não é uma coisa simples, assim, que alguém fala, pode fazer. Então, a minha sugestão é a seguinte, eu me proponho a abrir uma da comunidade. E ela vai ter a ver com o governo federal, porque as escolas técnicas são vinculadas ao MEC, ao Ministério da Educação, e há recursos. E há um programa para isso. Então aí a minha sugestão era que houvesse, se houver uma mobilização, eu me proponho a falar com o Mercadante, a gente marca lá uma agenda com ele e leva o tema para lá. Então, um segundinho. Na inauguração do UPA aqui, há 2 anos atrás, o Pezão, nós entregamos, já tinha um ofício, entregamos a cópia da mão dele, ele junto com o Alexandre Cardoso, ao lado do governador, garantiu para a gente que faria que fez esse compromisso com a gente. Movimentação, porque tem coisas que às vezes não acontecem por falta de compromisso. E há outras coisas que às vezes não acontecem porque a quantidade de problemas e de demandas que as pessoas estão envolvidas é muito grande. Então eu procuro sempre às vezes justificar as pessoas, não tem procuração para defender ninguém aqui, mas acho que às vezes as pessoas têm acontece tantas coisas que a pessoa vai priorizando aquilo que é mais urgente. Mas é possível, é só que o processo de retomar que é possível com certeza. A análise do conhecimento é mal explicar um pouco isso. Pois é. Mas a escola técnica. Curso pré-técnico em parceria com a PUC na igreja, todo sábado de manhã. E se por acaso tiver alguém que queira puxar essa luta, vai ser legal para reforçar o nosso movimento de ensino para adolescentes. Beleza. Bom, a pergunta da Ana Luísa Olha, veja bem, eu conheço vários locais que existem instituições que têm muita força sobre os governos e conseguem realizar muitos recursos para as suas comunidades. E elas são instituições legais, mas não são instituições criadas pelo o Redes e o Observatório de Favelas, que hoje tem convênio com o governo federal, estadual, municipal, com instituições da Europa, dos Estados Unidos, que viabilizam muitos projetos interessantes naquela comunidade. Hoje, talvez uma das instituições que mais recursos públicos captam para as comunidades é a Afroreg. A Afroreg tem financiamento de mais de 20 milhões para um monte de coisas. Então, é uma instituição legal, reconhecida pelo poder público, mas não foi o poder público que criou. Então, eu acho que, na verdade, para aqui equipamentos como esse que eu me referi aqui, acho que eu falei da prefeitura, trazer para aqui projetos como esse que já existe aqui no Ministério da Justiça, em parceria com a prefeitura, que é o de Fronteira, a gente poder, na parceria com a escola, samba, fazer uma série de projetos sociais importantes na quadra, a gente, em parceria com o Conselho de Moradores, com as entidades que existem aqui também, fazer parcerias para as coisas acontecerem, mas há um processo que brota de baixo para cima, na minha opinião, que é exatamente. Abrir canais, abrir o que a gente vai fazer realizar isso. E eu acho que aquela coisa realmente precisa ser pela importância da comunidade. Tem uma questão que a senhora levantou. Eu tive na Vila Kennedy, depois que eu fui eleito vice-prefeito, eu tive aqui
4 ocasiões, nesses últimos 6 meses. Mas tem uma pessoa que eu... Nós estamos aqui hoje conversando. A Vila Kennedy tem 100 mil habitantes. Então, em tese, pelo menos 99.950 pessoas, em tese, não sabem que eu estou aqui. Pode até saber como eu estou aqui. Então, para mais da maioria das pessoas, esse pensamento que os políticos heréticos somem é real. A última que eu vi, eu fui lá na COP, por uma reunião na COP, que tinha também um grupo de, talvez umas 40 pessoas. Então, porque quando nós fazemos, às vezes, esse tipo de bate-papo, escutar a população e depois tentar corrigir o que está errado, a gente faz, às vezes, em reuniões organizadas como essa, que eu acho que é muito importante, porque às vezes é uma reunião organizada que a gente avança essas coisas. De repente, a gente bota aqui 1000 pessoas, todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, a gente não organiza. É muito bom para fazer comícios, mas para organizar de fato, a gente organiza às vezes com um grupo menor. Então esse pensamento é verdadeiro porque há essa sensação das pessoas. E há talvez uma falha nossa, de não divulgar as coisas que nós fazemos. Mas de toda forma, com essa... Faz a criança. É porque a história que o mas essa iniciativa nossa de fazer as reuniões com os secretários, acho que vai ser uma coisa importante para começar a mobilizar mais a comunidade. Há a questão do portal, que é muito importante, e há também, mesmo na cadeia da imprensa, a gente fazer essa divulgação sobre o militar de Vila Kennedy, né? Se fazer o trabalho que você fez aquele dia. Com relação à Melânia, o João, quando eu cheguei aqui na porta, antes de começar a reunião, já me parou aqui para me convidar para ir fazer uma visita, eu me comprometi de fazer, vou só agendar depois, porque é importante irmos lá, olharmos e ver o que a gente pode resolver. A questão desse posto de taxação de animais, isso que eu entendi, né? Eu sugeri o seguinte, que alguma instituição, se alguém tivesse um expediente para ser terminado, eu falo com ele para ver como é viável, né? Protocolar, que já está bem realmente, claro. Mas eu sugiro que faça uma coisa que eu podia para a identidade que estão aqui, protocolo lá, eu dar a foto e eu peço para ele, que eu caminho ele, a gente fazer desse jeito. Eu já fiz a um responsável na secretária. Oi? Que era impossível de colocar. A clínica da família? Pô, Vitor, olha, a minha proposta, a minha disposição, é de fazer a clínica hoje aqui estava reservado para isso. Nesse espaço aqui foi muito junto da clínica, porque teve uma época que começaram a sugerir fazer um terreno que tem aqui onde era chamada Broquete, depois começou a falar de fazer aqui onde é um terreno anexo ao quartel da Polícia Militar, aqui O PVS. aqui atrás, não é isso? Eu sei que alguém fala comigo, eu falo o seguinte, a indicação técnica dos profissionais de saúde, então, da minha parte, faz um lugar que tinha sido combinado lá, que é a estação de moradores. Se houver algum impedimento possível, o quartel da polícia, também não estamos falando de levar para lá para o outro lado, tudo certinho todo, né? Agora, como tem também o RI, que nós vamos ter que conversar para ver a localização, eu acho que tem que conversar e fazer de alguma coisa na comunidade. Porque a comunidade, em muitos lugares, é quem sabe onde estava perto, não é isso? A comunidade já fala, olha, se fizer aqui para a gente é melhor que fizer do outro lado, se fizer aqui é melhor que repetir, e alguma coisa. Exatamente. Mas aí é uma questão de logística só, né? Uma questão dos dois também foi levantada, que eu acho que essas questões, assim, todas pontuais, eu acho que tem que ter uma provocação às secretarias, me mandam uma foto que aí intervém em cima para poder a gente fazer as coisas quando o teatro, quando o Jorge falou comigo há
sei lá, uns meses atrás, eu tinha feito essa indicação de uma conversa com o secretário de Cultura, porque em tese ele que pode fazer o correio do governo do Estado e assumir a administração do teatro. Aí eu vou papelzinho que eu anotei, que botei no bolso, mas esse aqui, para poder ver isso, né? Gente, olha, eu queria agradecer a atenção de vocês. Eu sei que muita gente quer falar, mas o problema é o tempo dele. Abre só essa discussão, pois não. Entendi. Eu não tinha entendido que ela falou disso, mas como você perguntou isso, eu vou te responder, para a gente poder, porque eu estou agora precisando sair. Deixa eu te responder então. Aqui na Vila Kennedy tinha uma coisa chamada de supervisão, que é como se fosse uma RA, mas era uma coisa sem a estrutura de uma RA. Né? Essa estrutura de supervisão ela existia em alguns bairros do Rio de Janeiro. Então, criar a estrutura de uma RA, tal qual existe a RA de Bangu, que é a RA nesses locais, vamos dizer assim. Né? Tem não é só de Laquete, tem Vila Kennedy, tem, se não me engano, tem a do Camarada, tem alguma lá no complexo, mas não tinha 8 supervisões que não tinha estrutura. Tinha um cargo do cara que ocupava lá, que é o administrador, é igual ao administrador de Bangu, mas não tinha estrutura igual. Então o prefeito concluiu que deveríamos fazer isso. Porque não pode criar só na cabeça dele, tem que mandar para a Câmara uma mensagem que está querendo cargo. Então ele mandou para a Câmara uma proposta que organiza as RAs do Rio de Janeiro. E se foi para a Câmara, seria votado sem muita dificuldade, o prefeito gostou comigo. Eu já tinha dito para ele que o administrador da Vila Kennedy eu ia indicar a pessoa, cheguei a indicar o nome para ele. Só que isso chegou na Câmara de Vereadores, passou pelas comissões, e na hora disso ser votado, a gente passou a viver um processo político muito conturbado. A Câmara própria achou que não era conveniente botar para votar qual seja votado, será criada a região administrativa dessa área aqui, que pega a Vila Kennedy, Catilina de Bangu, e vai ter uma estrutura, com administrador, com equipe, com prédio, com tudo isso. E a gente já tem um para ocupar essa função. Então isso eu imagino que a sua pergunta é essa, desculpa, eu tinha entendido outra coisa. Então isso vai ser feito, será criado aqui sim, tá? Segunda-feira vai vir centralizado. Pode. Se você está saindo, está cheio. Eu, inclusive, já tinha dito até para o Manel da outra vez, também que nós não fizemos isso, mas nós vamos fazer uma reunião com o comandante do 14º, para tratar especificamente da Vila Kennedy, não tração da política, que é uma coisa que a gente não vai se envolver nessa área. Mas, por exemplo, essa relação conflituosa do 14º com as 4 câmaras. E essa dificuldade em relação à sua comunidade, para estabelecer um procedimento. Então eu vou marcar essa reunião com ele, vou avisar o Conselho de Moradores,
a Luísa Joaquim, e quais outras entidades quiserem participar, para a gente tentar aqui como dois fazer o que não tiver, e ter estabelecer uma convivência boa, porque eu imagino que o papel dele é garantir Eu não botei meu segurança, é isso? E não ser motivo de insegurança na comunidade e de causar problemas. Olha, muito obrigado aí pelo convite, obrigado pela atenção de vocês todas. Tudo que eu me comprometi aqui, não sei se foi gravado, mas se foi gravado, mas mais importante do que gravar no gravador, na computadora, é gravar na nossa mente. Então, tudo que eu assumi aqui de compromisso, é um compromisso que eu estou assumindo com vocês aqui, e que Bota pra mim. vocês têm minha tarefa diária na prefeitura, fazer cada uma dessas coisas que vocês trazem aqui. Então, bom dia para todos, prazer para